Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, amado irmão, muito bem-vinda, amada irmã. Com a graça de Deus, chegamos em março, quinta-feira, dia de adoração ao Santíssimo Sacramento, dia 4. E nessa segunda semana da Quaresma, a liturgia está no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 16, versículos 19 a 32. Trata-se de uma parábola do rico e do pobre Lázaro. Sem dúvida, é muito conhecido por nós. Antes de fazer uma leitura, eu gostaria de destacar dois pontos importantes aqui do Evangelho. Primeiro, que esse texto é um dos textos mais impressionantes da Sagrada Escritura. E é o único texto que nós encontramos no Evangelho de Lucas. Nós não vamos ver nem nos outros evangelhos, nem João, nem Mateus e nem Marcos. São Lucas, em todo o evangelho, destaca para a comunidade judaica, a comunidade cristã, a desigualdade social entre aqueles que têm muito em detrimento daqueles que têm pouco, aqueles que têm muito e não repartem com os desfavorecidos. E ainda vai tratar que Jesus Cristo tem preferência ao pobre. Isso em todo o Evangelho. Lá no capítulo 1, inclusive, Nossa Senhora, no canto do Magnífica, vai dizer: derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Aí já destaca de início a preferência do Senhor pelo pobre, pelos desfavorecidos. E ainda, nesse Evangelho, São Lucas vai denunciar para a comunidade cristã, para o povo cristão, que embora convertido, ainda fazia diferença de relacionamento entre as pessoas ricas e as pessoas pobres. E nesse tempo quaresmal, é necessário a gente fazer também essa reflexão, como está o nosso relacionamento também para com o próximo. Mas isso eu vou deixar para o final, né? Porque após a leitura nós vamos tratar um pouquinho desses dois personagens, e então logo após faremos o fechamento. Passo então a leitura. Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e dava festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, ficava sentado no chão junto à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, mas em vez disso, os cães vinham lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também um rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que durante a vida recebeste teus bens e Lázaro, por sua vez, seus males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda então Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos.
que ele os avise para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até eles, certamente vão se converter. Abraão, porém, lhes disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos, não acreditarão. Amado irmão, amada irmã, primeiramente, nesse evangelho, nessa parábola, como todas as outras, nosso Senhor revela o reino dos céus, e o reino dos céus é para todo aquele que se faz e é humilde, que busca uma vida reta, uma vida virtuosa, uma vida cheia de humildade. Segundo, é importante nós olharmos para essa história, para esse texto, não como uma realidade histórica, mas sim como uma realidade religiosa. E qual é o ponto a ser tratado aqui? Primeiramente, nos é pensado aqui em duas situações, em duas propostas. Mais uma vez, o meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento para com o próximo. E aqui nós temos dois personagens, aqui o rico e o indigente Lázaro. Vamos entendendo as características de cada um e o que essas características vêm nos trazer. Primeiramente, o rico. O rico, aqui no Evangelho, conta que era um homem que tinha roupas finas e elegantes. Em outras traduções, vai dizer que ele se vestia com vestes de púrpura. Vestes de púrpura eram muito atreladas aos reis. Então, este homem vestia-se como um rei. Dava festas esplêndidas diariamente. E aqui também é apresentado esse homem que não tem um nome. Sabemos que era um homem incrivelmente rico. Tinha festas esplêndidas todos os dias e se vestia como um rei. Por outro lado, temos o pobre, que tem nome, Lázaro. E o significado de Lázaro é Deus ajuda. Amado irmão, amada irmã, São Lucas traz aqui Deus com um olhar diferente para os necessitados, um olhar de compaixão e de amor para com os necessitados. Ele chama pelo nome. Lázaro significa Deus ajuda. Aqui no Evangelho diz que Lázaro era um pobre, cheio de feridas, ficava sentado no chão junto à porta do rico. Ele queria matar fome com as sobras que caíam da mesa do rico. Mas como será que, se Lázaro estava à porta da casa do homem rico, como é que ele queria se alimentar das sobras que estavam na mesa deste homem rico? Certamente, devido a tantas festas que esse homem rico dava diariamente, havia um desperdício constante e o resto da comida, aquilo que sobrava, era colocada no portão afora. Da mesa era colocado então no portão afora. E ali estava Lázaro, que se alimentava, tinha feridas, os cães lambiam essas feridas, e o sentido dos cães lamberem as suas feridas significa que ele estava já em estado de morte, estava prestes a morrer. Então os cães já ficavam ali rodeando.
aquela pessoa que estava prestes a morrer ou a pessoa já morta. Então aqui já destaca a situação de Lázaro. É tanto que no versículo 22 vai dizer que ele morreu. E aqui destaca o seguinte: quando Lázaro morre, os anjos vêm buscá-lo. Olha que interessante. Na Bíblia, no Antigo Testamento, aconteceu isso também com Enoque. Enoque foi arrebatado, ele foi elevado aos céus pelos anjos. Enoque não conheceu a corrupção. Aconteceu tanto em Enoque quanto em Lázaro a sua assunção corporal. O corpo não conheceu a corrupção, assim como a bem-aventurada Virgem Maria, que também não conheceu a corrupção. Ela não foi enterrada. Este homem foi levado para o seio de Abraão. Abraão, que significa aliança com Deus. Para o povo judaico, eles tinham esse conhecimento de que, ao morrer, aquele homem, aquela mulher, virtuoso ou virtuosa, seria levado para a comunhão aonde estava o pai Abraão. Então, destaco aqui essa mentalidade para o povo daquela época. Então, Jesus aí, a partir do evangelista São Lucas, vai falar, não é, de acordo então com o pensamento e a realidade naquela época. Pois bem, o rico também vem a morrer, e aqui o evangelho traz que ele é sepultado, ele é enterrado, né? Amado irmão, amada irmã, existe aí então uma diferença, não é? A partir do momento que esse rico foi enterrado, significa então que o seu corpo conheceu a corrupção. Há um julgamento para a alma após a morte. O corpo é enterrado, a nossa alma passa pelo julgamento. E aqui a alma deste homem rico foi levada a julgamento. E é colocada exatamente a situação dessa alma. Foi levada para a região dos mortos, no meio dos tormentos. Olha só, né? Por meio dos tormentos. Bem, então aqui começa esse diálogo, não é, do homem rico com Abraão, e pede a Abraão para que Lázaro vá até a família e anuncie para que se converta. Então Abraão diz: olha, o povo tem Moisés e os profetas. O que quer dizer isso? O povo tem as leis de Deus, e aí quer dizer Moisés. Moisés representa as leis de Deus. E também tem os profetas, ou seja, os anúncios, as profecias. Tudo é revelado, tudo está revelado. Que vejam então o que consta na Sagrada Escritura, que vejam o que Deus fala desde sempre, a partir da sua aliança por meio de Moisés, a sua libertação por meio de Moisés e também o anúncio dos profetas. Não é necessário que um morto venha dizer se foi tudo revelado. E isso, amado irmão, amada irmã, é a grande mensagem do Evangelho. Nós conhecemos o Senhor, a sua palavra, mas de fato, efetivamente, nós estamos dando ouvido à palavra do Senhor? Nós realmente estamos vivendo como homens e mulheres resgatados e redimidos por Deus? Nos portamos como homens e mulheres oriundos de uma aliança estabelecida por Deus e homens e mulheres que ouvem
a voz de Deus e coloco em prática. Porque se eu não estabeleço uma relação com Deus em primeiro lugar, a minha relação para com o próximo será totalmente distorcida. Haverá um relacionamento de desigualdade. E isso Deus não quer de nós. Deus quer que tenhamos uma experiência concreta a partir do anúncio da sua palavra. E que ao mesmo tempo nós também possamos nos relacionar como verdadeiros cristãos com o próximo. Ou seja, aqui nesse evangelho de hoje, trata a indiferença e a falta de percepção. Tanto a indiferença quanto a falta de percepção podem nos condenar. Então, que nesse tempo quaresmal nós façamos essa reflexão. Como está o meu relacionamento com o outro? Como eu estou tratando o outro? Como eu ajo? Não é isso? A partir do meu relacionamento com Deus. É um tempo de revisão e é um tempo de mudança de vida. Amém? Desejo a você então uma santa, abençoada quaresma. Que pela intercessão de Nossa Senhora, a gente aprenda de fato a estabelecer cada vez mais um relacionamento melhor, maior com Deus e também para com os irmãos. A paz para você.